Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resolução comentada do Enem 2019. Aqui em cima vão aparecer o número das questões conforme a cor da prova e aqui em cima eu vou fazer uma classificação em função do nível de dificuldade, questões fáceis, médias e difíceis, certo? Vamos começar com a questão 93, que fala sobre o modelo atômico de Dalton. Aqui tem um texto mostrando os postulados do modelo atômico de Dalton, são 5 postulados. E aí a questão no final diz assim: com base no modelo atômico atual, isso é muito importante, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Essa é uma questão que, obviamente, trata de modelos atômicos, mais especificamente do modelo atômico de Dalton. E a primeira afirmação ela é falsa, porque há reações nucleares que fazem com que o átomo seja divisível, né? As reações nucleares são exemplos da divisão dos átomos, do núcleo dos átomos em átomos menores. Então, o primeiro postulado não é atualmente válido, né? A segunda diz que todos os átomos de um dado elemento são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Isso também é falso porque há átomos com massas diferentes, certo? Que a gente chama atualmente de isótopos. Então, esse postulado atualmente não é válido. O terceiro postulado diz que diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não porque há isóbaros, né, que são átomos de diferentes elementos e que têm a mesma massa. Então, essa afirmação, esse postulado atualmente é falso. O quarto diz que os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm sua identidade. Bom, falso porque tem reações nucleares, como a gente viu no postulado número 1, indivisíveis e indestrutíveis nesse contexto seriam sinônimos, né? Então a afirmação 1 e 4 seriam equivalentes. E o último postulado diz que átomos de elementos químicos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Bom, este postulado ele está correto, porque, por exemplo, a água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso desde o modelo atômico de Dalton até o modelo atual. Então, o último postulado de Dalton é o que se aplica. Portanto, a resposta correta é letra E. O quinto postulado é ainda válido. Eu considerei uma questão de nível médio, pois a questão pede que você tenha um amplo conhecimento sobre o modelo de Dalton e um amplo conhecimento sobre as reações como um todo. Então, uma questão de nível médio, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 94 traz uma série de potenciais de redução e traz um contexto aqui que a gente vai ler no enunciado. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio, também conhecida como soda cáustica, e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies em meio básico. Então aqui, como eu falei no início, são dados os potenciais de redução de várias espécies químicas. A da água está aqui e tem uma série de outras espécies. A questão no final diz o seguinte: qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Bom, trata-se de uma questão cujo conteúdo envolvido é potencial de redução. E como o potencial de redução da água é menos 0,83, a espécie química pulverizada ela precisa ter um potencial menor do que menos 0,83. Olhando aqui para a tabela de potenciais, só existem 2 espécies com potencial menor. E aqui observem que do lado direito nós temos o alumínio e o ferro, que são as espécies que sofreriam uma oxidação diante da água que sofreria uma redução. Então, essas espécies aqui poderiam sofrer um processo de oxidação, o alumínio e o ferro. Se a gente olhar aqui nas opções,
Entre as duas opções, o alumínio e o ferro, a que está no gabarito seria o alumínio. Então, letra A tem a opção, não tem nenhuma opção envolvendo ferro. Portanto, a resposta correta é letra A. Trata-se de uma questão que tem toda uma interpretação, né, para considerar que é uma reação de oxirredução, já que ele dá os potenciais de redução, e você tinha que analisar qual das espécies químicas tinha menor potencial de redução que a água. Considerei uma questão de nível médio. Vamos para a próxima questão. Questão 98 traz uma situação bastante interessante que fala sobre o odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inox, constituído por aço inox, 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere a principal substância responsável pelo odor do alho é a alicina, estrutura 1, tá aqui, e que para seu odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2, que seria essa estrutura aqui. Bom, na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como 1. Então aqui a questão está explorando qual que seria a função desse sabonete dentro desse contexto, dessa reação da conversão da estrutura 1 na estrutura 2. O conteúdo envolvido nessa questão é um conteúdo relacionado à cinética química. Porque se você observar no enunciado, está dito aqui claramente que ele não se desgasta com o uso. Ou seja, o sabonete no processo, ele não é reagente, ele não é produto, ele é uma substância que vai auxiliar no processo da conversão da estrutura 1 na estrutura 2. Então, essa questão envolve também o conceito e o conteúdo de catalisadores. O que é um catalisador e o que ele faz na reação? Então, lembrando que o catalisador é uma substância que auxilia no processo de transformação, diminuindo a energia de ativação. Então, essa reação da estrutura 1 na estrutura 2 tem uma certa energia de ativação, o catalisador vai diminuir essa energia de ativação. Então, como o sabonete não se desgasta com o uso, ele participa da reação como um catalisador. E entre as opções, na letra E tem a opção catalisador, que é a resposta certa. Eu considerei uma questão de nível fácil porque claramente no texto ele te conduz à conclusão de que o sabonete ele tem um efeito catalisador na reação. Portanto, considerei uma questão de nível fácil. Vamos para a próxima questão. Questão 99 fala sobre a poluição radioativa, que compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio-137 e o estrôncio-90. A maior contribuição dos radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante a década de 1950 e 1960, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio-90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Depois desse texto, a questão fala o seguinte: ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Então vejam que o texto ele já conduz você para a resposta, porque a questão ela basicamente trata do conceito de tabela periódica. Vejam só. Os elementos estrôncio e cálcio eles possuem uma semelhança química, pois eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Apesar da prova do Enem não fornecer a tabela periódica, ele fala em semelhança química. E quando fala em semelhança química, são elementos que estão no mesmo grupo. Bom, e aqui claramente se fala da substituição do cálcio pelo estrôncio. Se a gente pensar no nosso corpo humano, o nosso corpo humano ele tem bastante cálcio nos ossos. Então, nos ossos há uma presença de cálcio na forma de hidroxiapatita, que tem essa estrutura aqui, e o estrôncio ele tomaria o lugar do cálcio. Então, como o estrôncio substitui o cálcio nos carbonatos, logo substituirá o cálcio nos ossos. Então, a resposta correta é a letra E,
ósseo, né? Então, será acumulado predominantemente, né, no tecido ósseo. Eu considerei uma questão fácil porque ao longo do texto foram feitas várias afirmações que te levam a essa conclusão de que é uma substituição do estrôncio pelo cálcio. Portanto, considerei uma questão de nível fácil, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 101 explora a análise dessas estruturas aqui, né? A bichina, licopeno e beta-caroteno. Então ele diz assim que a utilização de corantes na indústria é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então a bichina está no urucum, o licopeno no tomate e o beta-caroteno na laranja. E ao final da questão diz a seguinte: a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de. Então você precisa encontrar alguma coisa que seja comum e que tenha relação com a cor. Bom, essa é uma questão que explora basicamente o conceito de cadeias carbônicas. Você tem que observar as cadeias e perceber coisas em comum que estão relacionadas ao fenômeno. Bom, a cor dessas substâncias é resultado da interação da luz com os elétrons π das ligações duplas conjugadas. Esse é um conteúdo que não é muito visto no ensino médio, mas o efeito da cor tem a ver com a presença dessas ligações que a gente chama de ligações duplas conjugadas. Ou seja, você tem uma ligação simples, do lado tem uma dupla, do lado tem uma simples, do lado tem uma dupla, ou seja, uma alternância entre ligações simples e duplas. E esse fenômeno está relacionado com as cores, porque há uma interação da luz com esses elétrons das ligações π, e o resultado disso são as diferentes cores dessas substâncias. Como é um assunto que não é muito visto no ensino médio, eu classifiquei essa questão como nível difícil, porque dificilmente um aluno aprende isso no ensino médio. Mas se a gente deixar esse aspecto do conteúdo de lado, claramente a gente observa que uma coisa comum é a presença dessas ligações duplas e simples alternadas, que aqui no gabarito estão na forma de cadeia conjugada. Então, se o aluno tiver uma percepção visual das cadeias, ele vai perceber claramente que elas têm em comum essas cadeias conjugadas e, portanto, vai assinalar como resposta a letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 104 trata de uma situação-problema envolvendo café. Então, aqui a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduo gerado pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, e aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, que são compostos aminados que não foram extraídos no processo. Ao final, a questão diz o seguinte: esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois... Bom, trata-se de uma questão cujo conteúdo são macromoléculas. Eu preciso fazer o reconhecimento das macromoléculas que estão indicadas aqui, mais os compostos alcaloides, que são compostos aminados. Então, você também tem que ter uma noção de funções orgânicas. Se você observar, polissacarídeos são compostos que têm carbono, hidrogênio e oxigênio. Da mesma forma que os açúcares fermentáveis, eles têm a mesma composição, carbono, hidrogênio e oxigênio, só que são substâncias mais simples que os polissacarídeos. Além disso, você tem que saber que os compostos aminados contêm carbono, hidrogênio e nitrogênio, certo? Bom, esse resíduo ele contribui para a fertilidade do solo, pois, se você observar, na letra A diz assim, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Então, se você considerar que essas substâncias que estavam, presentes no café vão voltar ao solo e dessa forma vão permitir que o solo produza, uma nova safra de café, essa seria a resposta correta. Portanto, a resposta correta é a letra A. E por
eliminação, você elimina todas as outras alternativas, né? Aqui fala na letra B, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Então, o texto não fala em alumínio. Melhora a compactação do solo, também não tem nenhuma relação com o texto. Eleva o pH, não sei, não tem nenhuma informação que te leva a essa conclusão. Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Também o texto não faz nenhuma relação com isso. Somente a letra A, considerei uma questão de nível fácil, uma questão de interpretação de texto de nível fácil. Vamos para a próxima questão. Questão 108 fala dos hidrocarbonetos e das frações obtidas no processo de destilação fracionada do petróleo. Então, ele apresenta aqui uma tabela com 4 frações. Existe aqui as faixas de temperatura em que elas se encontram, né, no processo de destilação fracionada, os exemplos dos produtos obtidos nesse processo e aqui as faixas de número de carbonos nas moléculas dessas frações. Ao final, a questão diz, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Então, a questão está basicamente pedindo por que a fração 4 ocorre em temperaturas maiores. Bom, é uma questão que explora o conceito de propriedades físicas dos hidrocarbonetos, né? Mais precisamente, no caso, a temperatura de ebulição. E claramente a gente está observando uma relação aqui entre o número de carbonos e a temperatura em que ocorre o processo de destilação fracionada. Então a relação é a seguinte: quanto maior for o número de carbonos, maior vai ser a intensidade das ligações intermoleculares e, consequentemente, maior vai ser a temperatura de ebulição. E olhando para as alternativas, na alternativa D fala o seguinte: as forças intermoleculares são mais intensas, que é justamente a resposta correta. Então, a resposta correta é a letra D. Maiores vão ser as ligações intermoleculares ou forças intermoleculares, que nesse contexto são sinônimos. Considerei uma questão de nível fácil, pois é uma questão que explora um conceito bem conhecido, que quanto maior o número de carbonos na molécula, maior vai ser a temperatura de ebulição, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 111 fala o seguinte: o concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, a brita e a água. A areia é normalmente extraída dos leitos de rios e a brita oriunda da fragmentação das rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado deste material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído em substituição ao particulado rochoso, graúdo, na fabricação de novo concreto, obtendo um material com as mesmas propriedades que o anterior. O benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução do ou da. Então, uma questão que explora aqui, basicamente, a interpretação de texto. É uma questão bastante ampla, no sentido de interpretar o texto, e o texto já te leva à resposta. Porque, observem bem, a brita é produzida a partir da fragmentação de rochas. Utilizou-se concreto reciclado moído. Moer é fragmentar. Então, dentro desse contexto, o concreto reciclado moído pode substituir a brita. Então, resposta correta, letra A. Achei uma questão de nível fácil, pois a leitura e a interpretação do texto te permite levar a resposta sem uma associação direta com algum conceito da química. Então, uma questão de nível fácil, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 112 explora o efeito da fluidez da membrana celular e fala que é uma característica pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez.
Isso porque quanto maior for a magnitude da interação entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Bom, a questão coloca aqui de uma maneira esquemática a estrutura de um fosfolipídio. Então ele fala que aqui tem uma cadeia onde tem uma cabeça polar e a cauda hidrocarbônica teria uma insaturação. Então essa espécie aqui de desvio, né, seria uma insaturação que vai deixar a cadeia com uma curva, né? Vai causar um desvio aqui da retidão da cadeia. E aí o seguinte, a questão diz assim, ó, assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostradas de 1 a 5. Então ele te dá 5 estruturas, né, de bicamadas, ou seja, você tem aqui uma camada e aqui outra camada, então gera uma bicamada lipídica desses fosfolipídios. Então vejam aqui que a primeira bicamada ela não tem insaturação, a segunda tem insaturações, a terceira alguns fosfolipídios têm e outras não têm. Na quarta você tem uma bicamada que não tem insaturação, enquanto que na quinta novamente, você tem uma alternância entre fosfolipídios insaturados e saturados, certo? Bom, qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Então, pessoal, é uma questão que eu considerei de nível médio e ela explora aqui, basicamente, o conceito de cadeias carbônicas. E quanto maior for a interação entre as cadeias de fosfolipídios, menor será a fluidez. Isso o texto ele explora, né? Se você considerar as figuras e o fato de que a insaturação gera um desvio na cadeia, a presença da insaturação prejudica a interação entre os fosfolipídios. Você pode perceber que aqui as cadeias estão mais afastadas, né? Até aqui você pode usar como referência a cabeça, né? Aqui as cabeças elas estão mais separadas e aqui elas estão mais juntas. Bom, a cadeia mais ramificada será a mais fluida. E se você observar aqui de todas as opções, a única opção que tem a cadeia com os fosfolipídios todos ramificados é a número 2. Portanto, a resposta correta é a letra B. A número 2 será a membrana mais fluida. Considerei uma questão de nível médio, pois ela traz toda uma interpretação, né, de um conceito de fluidez relacionado com as moléculas dos fosfolipídios. Portanto, uma questão de nível médio. Vamos para a próxima questão. Questão 113 explora uma questão experimental envolvendo calorimetria. Então, aqui diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e a medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é esse aqui e a sua temperatura inicial era de 20 graus. Bom, é dada uma tabela com o valor energético e a composição, né, de duas castanhas. E ao final a questão diz: qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, nessa questão é explorado o conceito tratado em termoquímica, né? E também é tratado em física. Então, uma questão que explora um conteúdo que é visto nessas duas disciplinas. Basicamente, a questão está descrevendo o uso de um calorímetro. E podemos começar fazendo o seguinte raciocínio. Se 10 gramas de castanha produzem 70 quilocalorias, 2,5 gramas de castanha, que foi a quantidade que foi testada, seria equivalente a X.
Então, nesse caso, a quantidade total de energia liberada foi 17,5 quilocalorias. Porém, no enunciado diz que 50% é de fato aproveitado. Então, 50% de 17,5 quilocalorias equivale a 8,75 quilocalorias, o que é igual a 8.750 calorias. E eu fiz essa conversão uma vez que o calor específico é dado em calorias. E para nós usarmos a equação que permite estabelecer uma relação entre temperatura e energia, que é essa equação, né? Q igual a mc delta T, se o C está em calorias, a energia tem que estar em calorias. Então o objetivo aqui é descobrir o delta T, a variação de temperatura. Porque a energia nós temos, a massa de água é 350 e o calor específico é dado na questão. Então, substituindo as variáveis, temos a energia, 8.750, 350, massa de água, calor específico da água, e a variação da temperatura, que é o objetivo da questão. Fazendo as contas, a variação de temperatura dá 25 graus. E como é uma reação isotérmica, considerando que a temperatura inicial era 20, se a variação de temperatura foi 25, então basta, para achar a temperatura final, pegar a temperatura inicial e somar com a variação de temperatura. Então, nesse caso, 20 mais 25 dá 45 graus. Olhando aqui para as respostas, dá a letra C, portanto, a resposta é a letra C. Considerei uma questão de nível difícil, pois é uma questão que explora o conceito de um calorímetro e requer que você faça todas as contas e todas as conversões de unidade. Então, considerei uma questão de nível difícil, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 114 traz aqui uma estrutura que tem a ver com produção de eletricidade, uma bateria. Então, a questão diz assim: grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco-ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria zinco-ar está apresentado na figura. Então, aqui nós temos uma representação esquemática e a questão ao final diz o seguinte: no funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é... Bom, essa é uma questão que claramente explora conceitos de pilhas e baterias, certo? E se a gente observar e relembrar, o cátodo é a região onde ocorre a redução, portanto, vai ser o eletrodo poroso, ok? Se você observar aqui, o oxigênio está formando OH-. Então, o oxigênio está passando de 0 para -2. Então, aqui está ocorrendo o processo de redução. E aqui nós temos a reação, né? Oxigênio mais 2 elétrons, passando a 2OH-. Então, processo de redução. Bom, o ânodo é onde ocorre a oxidação. E nesse caso, só sobra o eletrodo de zinco como local onde está ocorrendo a oxidação. E o zinco está reagindo com grupos OH e se transformando nessa espécie aqui e formando 2 elétrons nesse processo que vão produzir a eletricidade da bateria zinco-ar. Se você olhar aqui para as opções, você tem o ZnOH4 2-. Esse ânion ele está sendo produzido no ânodo. Portanto, a resposta correta é a letra E. Uma questão que traz toda uma interpretação da figura, não é uma questão de nível fácil, eu considerei uma questão de nível médio. Próxima questão, questão 115, diz o seguinte: algumas toneladas de medicamentos para o uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada.
persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Bom, após a leitura desse texto, a questão diz qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos. Eu considerei uma questão que envolve interpretação de texto, porque a questão traz um texto que fala sobre esses medicamentos que são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico. Então, se a gente olhar para as opções, encontra-se fármacos no esgoto doméstico, certo? Novos processos de estações de tratamento podem reduzir a presença desses fármacos, porque essas substâncias elas estão presentes na água. Se a gente conseguir tirar essas substâncias da água, a gente consegue minimizar, né, a presença desses contaminantes nos recursos hídricos. E olhando para as opções, a resposta D fala do desenvolvimento de novos processos de estações de tratamento de efluentes, que essa seria a única forma que reduziria ou minimizaria a presença dessas substâncias na água. E todas as outras não causariam nenhuma alteração, né? A utilização de esterco como fertilizante, ampliação das redes de coleta, descarte de medicamentos fora do prazo em lixões, isso aqui inclusive aumentaria, né, a presença dessas substâncias em recursos hídricos, o reuso do lodo proveniente das estações na agricultura, tudo isso não causaria uma minimização, né, desses contaminantes. A única opção é o desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento, que é preciso retirar essas substâncias. Eu considerei uma questão de nível fácil, porque é uma questão que traz apenas uma interpretação de texto, né, sem um vínculo com nenhum conteúdo. Portanto, uma questão de nível fácil. Vamos para a próxima questão. Questão 116 diz o seguinte: um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Bom, é uma questão que explora basicamente um assunto visto em modelos atômicos. O teste em questão ele pode ser representado aqui por essa imagem. Se você colocar na chama uma amostra de uma substância contendo lítio, a chama fica vermelha. Contendo sódio, fica amarela. Contendo potássio, fica um lilás e assim sucessivamente para todos os outros cátions desses sais, certo? Bom, então esse teste, chamado teste da chama, é uma teste para identificar cátions metálicos. Nesse caso está ocorrendo um fenômeno que é explicado no modelo de Bohr. Então, se a gente relembrar o modelo de Bohr, um elétron que está num determinado nível de energia, se ele recebe essa energia de fora, no caso aqui essa energia está sendo o aquecimento da chama, esse elétron ele é promovido para um nível de maior energia. E quando ele volta para o nível original, ele emite essa energia na forma de luz. Então, se você olhar para as opções, a resposta correta é a letra D. A transição eletrônica de um nível mais externo para um outro nível mais interno na eletrosfera atômica, que é justamente o que eu acabei de explicar. Portanto, é uma questão que explora o conceito de saltos quânticos que é visto no modelo de Bohr. Uma questão bastante direta, uma questão de nível fácil, certo? Vamos para a próxima questão. Questão 119 diz o seguinte: por terem camada de valência completa, a alta energia de ionização e a afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que tem uma camada de valência aqui descrita como 5s2, 5p6, portanto 8 elétrons na camada de valência,
e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos reconhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos de halogênio flúor, e aí mostra a camada de valência do flúor com 7 elétrons, se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficarem com 8 elétrons de valência. Bom, a questão nesse primeiro momento fala da exceção à regra do octeto, que se apresenta aqui descrita na forma de difluoreto de xenônio. E ao final ela diz o seguinte: ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citário, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Bom, é uma questão que claramente explora o conceito de ligação química, né? No ensino médio é visto a regra do octeto, que foi uma das primeiras tentativas de se explicar as ligações químicas entre os átomos, e nesse caso está se explorando uma exceção à regra do octeto que se aplica aos gases nobres. Geralmente é dito que os gases nobres não estabelecem ligações químicas, mas no caso aqui do difluoreto de xenônio seria uma exceção, em que se força o xenônio a reagir com o flúor. Então vejam que o difluoreto de xenônio ele seria uma substância de fórmula XeF2, e essa aqui seria a fórmula de Lewis, né? A fórmula que tem as bolinhas, em que o flúor estabeleceria uma ligação covalente com o xenônio. Cada flúor, né, com uma ligação covalente, portanto, seriam duas ligações covalentes entre o xenônio e o flúor. E se a gente contar o número de elétrons de valência, o xenônio ele já tem 8, mas se ele fizer duas ligações, ele vai ter mais 2. Portanto, a resposta correta é letra C. São 10 elétrons de valência. Como é uma questão que explora uma exceção à regra do octeto, apesar disso, é uma questão que explora de uma maneira didática, mostrando e dando informações que te levam a essa resposta. Portanto, eu considerei uma questão de nível médio. Vamos para a próxima questão. Questão 123, uma questão longa, traz a seguinte situação. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar no diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre as amostras do soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. Após a adição de soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2. Então, aqui tem as equações 1 e 2 das reações. Na primeira, há conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Então, aqui tem o peróxido de hidrogênio. Na segunda, o peróxido de hidrogênio reage com íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Aqui tem o íon triiodeto, água e oxigênio. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é... Bom, é uma questão que num primeiro momento parece complexa, né? A leitura, as equações, realmente elas são complexas. Porém, se a gente observar o que a questão está solicitando, ela está pedindo que você classifique essas reações em uma dessas categorias. Então vejam só, basicamente o que está solicitando é que você reconheça uma reação de oxirredução. Porque olha só, se você observar o que acontece nas reações em termos de NOx, o NOx do oxigênio aqui é 0 e aqui é menos 1, que é um peróxido. Então houve uma variação de NOx. Se houve variação de NOx, é uma reação de oxirredução. Da mesma forma, o carbono sai de 0 e vai para mais 1/3. Então houve aqui uma oxidação. Se é uma reação que tem redução e oxidação, é uma reação de oxirredução.
Então, a primeira é uma oxirredução. Na segunda equação, percebam que o oxigênio sai de -1 e vai para -2. Então, aqui nós temos uma reação de redução. E o mesmo oxigênio sai de -1 e vai para 0, portanto, uma reação de oxidação. Mas bastava você perceber que alguns elementos estão variando o NOx para chegar à conclusão que é uma reação de oxirredução. Portanto, resposta letra C. E apesar de ser uma questão ampla, com equações complexas, a pergunta é relativamente simples. Portanto, eu considerei uma questão de nível fácil. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 125 é uma questão que explora, né, um conceito de glicólise, né? Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são dadas aqui. São equações termoquímicas, essa entalpia de combustão da glicose e essa entalpia de combustão do ácido lático. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Bom, está falando do processo anaeróbico. Então, anaeróbico é com déficit de oxigênio. E nesse processo, a glicose será convertida em 2 moléculas de ácido lático. Bom, então eu vou ter que, nesse contexto, calcular a conversão de uma glicose em 2 moléculas de ácido lático e descobrir qual que é a variação energética desse processo. Portanto, é uma questão que envolve a lei de Hess, porque ele te dá equações e pede para você calcular a equação de uma terceira a partir dessas 2. Vamos lá, então. Segundo o enunciado, a glicose pode ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então, é essa equação que a gente quer chegar, que seria a equação problema. E nós temos à disposição as equações de combustão da glicose, que é a primeira, e do ácido lático, que é a segunda. Como a glicose é um reagente, e na equação primeira ela também é um reagente, a primeira equação nós podemos manter do jeito que ela se encontra. Porém, no caso do ácido lático, que é essa substância aqui, ela teria que ser um produto na nossa equação problema, e aqui ela é um reagente. E além disso, são produzidas 2 moléculas de ácido lático e aqui só tem uma. Então, a segunda equação eu vou inverter e multiplicar por 2. Realizando essas modificações, fica assim. Então, a primeira equação está aqui, do jeito que ela se encontra no enunciado, e a segunda, já invertida e multiplicada por 2, está aqui. Se nós somarmos essas 2 equações, nós vamos ter a equação que o problema sugere, e ao somar os ΔH, nós temos a variação energética desse processo. Perceba que as quantidades de CO2 elas se anulam, as quantidades de água também se anulam, e as quantidades de oxigênio também se anulam. E aí nós só ficamos com as substâncias envolvidas, que seria a glicose e as 2 moléculas de ácido lático. Então, reescrevendo aqui embaixo, nós temos aqui a equação problema, que foi sugerida pelo enunciado. E ao somar esses 2 valores, o ΔH da reação como um todo é menos 112 kJ. Menos significa que a reação é exotérmica, portanto, há liberação de 112 kJ. Portanto, a resposta correta é a letra A, libera 112 kJ por mol de glicose, certo? Então, uma questão que eu considerei de nível difícil, porque dá um trabalho você observar as equações, fazer as alterações e, além disso, o enunciado ele não é muito evidente. Então, você tem que catar, né, lá no enunciado a informação de que a glicose pode ser convertida em 2 moléculas de ácido lático.
e isso está sutilmente representado no texto. Então, considerei uma questão de nível difícil. Vamos para a próxima questão. Questão 127 traz uma equação que está relacionada ao seguinte texto. Então, uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Então, essa informação aqui é muito importante. O composto A, apresentado no esquema da reação, é o... Então, vejam que a questão explora o conceito de transesterificação, que é uma reação orgânica que parte do seguinte princípio. Numa transesterificação, um éster reage com um álcool, produz um éster mais um outro álcool. Então, vejam que o PET é um poliéster, ele tem que reagir com um álcool para produzir um éster e mais um álcool. Portanto, eu espero que a substância A seja um álcool. E dentre as opções, só existe uma opção que é álcool, que é a letra B. Portanto, a resposta é a letra B. Considerei uma questão de nível fácil, porque uma vez que você sabe o que é uma transesterificação, fica fácil saber, e pelas alternativas também ficou bem fácil, não precisou entrar no mérito de qual álcool era, que tratava-se de um álcool, portanto, uma questão de nível fácil. Vamos para a próxima questão. Questão 131 traz um experimento, né? Aqui uma representação esquemática de um experimento, e o texto diz assim: um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma: adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se o comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a... Bom, essa questão ela explora o conceito de capilaridade. Então, como é bem conhecido, o conceito de capilaridade ele está relacionado com esse fenômeno da seguinte forma: as moléculas de etanol elas têm uma afinidade com as moléculas do papel, e elas, através dessa afinidade, se supera a ação da gravidade, e você tem o aumento aqui, né, do nível de forma espontânea. E a única opção que tem a palavra capilaridade é a letra D, portanto a resposta é a letra D. Conhecendo o fenômeno de capilaridade, você consegue responder facilmente essa questão, portanto, considerei uma questão de nível fácil, certo? Próxima questão. Questão 133 diz o seguinte: um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebidas é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa da fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. Essa informação é importante. É um ácido triprótico e massa molar 192. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então você tem aqui as frutas e os respectivos valores mínimos de acidez. A acidez total expressa de ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e, após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada como a solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica, que é a solução titulante. E ao final diz assim: entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Bom, no enunciado se deixou claro que o assunto envolvido é a titulação. E é uma questão de nível super difícil, na minha opinião,
não tem essa categoria aqui, mas eu considero uma questão bem trabalhosa, bem difícil e que a gente vai fazer aqui no próximo slide. Olha só, 0,01 mol de NaOH foram gastos no processo de titulação, portanto é 0,01 mol por litro, portanto, se fosse gasto 1 litro, seria essa quantidade de mol gasta na titulação. Como foram apenas 24 ml, a quantidade em mol é proporcional. Então, fazendo a conta, isso vai dar 2,4 vezes 10 na menos 4 mol de NaOH que foi usado no processo de titulação. Sabendo a quantidade de mols que foi usada na titulação, é possível deduzir a quantidade de mols que foi neutralizado do ácido. E aí, percebam que 1 mol do ácido cítrico vai requerer 3 mols de base, porque trata-se de um ácido triprótico, ou seja, ele tem 3 íons H+, para cada molécula de ácido. E se tem 3 íons H+, vai precisar de 3 mols de NaOH para a neutralização completa. Então, como 1 reage com 3, considerando isso, 2,4 vezes 10 na menos 4 vai reagir com Y. E o Y, nesse caso, seria 8 vezes 10 na menos 5 mol de ácido cítrico que está presente na amostra. Bom, sabendo a quantidade de mol de ácido cítrico, agora a gente vai para a segunda etapa, que é o seguinte. 1 mol de ácido cítrico tem 192 gramas, que é a informação que é dada no enunciado. 8 vezes 10 na menos 5 mol de ácido vai ter W. W seria essa massa. Então, essa é a quantidade de ácido cítrico presente na amostra. E agora, vamos pensar o seguinte. Essa quantidade está presente na amostra, que é 2,2 gramas, né, que é dito que essa é a amostra, a massa da amostra. Só que a acidez é dada para 100 gramas. Então, a quantidade proporcional a 100 gramas seria 0,698 gramas. E aí, se você observar, as polpas possíveis de terem acidez menor que 0,698 seriam as polpas de caju, cujo valor é 0,3, e graviola, cujo valor é 0,6. As demais têm valores superiores ao que foi encontrado, portanto, não poderiam ser. E nesse caso a resposta é letra C, caju e graviola. Uma questão trabalhosa, uma questão difícil, que eu considerei, eu acho que uma das mais difíceis da prova, portanto, uma questão de nível difícil, uma questão de titulação não muito usual, porque tem toda uma interpretação embutida além do cálculo complexo, certo? Próxima questão, questão 134, diz o seguinte: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Nesse caso, aqui nós temos o conceito de osmose, tá? Só que, nesse caso, as batatas, elas não sofreram osmose, né? Porque a batata possui uma concentração menor que a do feijão. Então, a tendência seria a água da batata ir em direção ao líquido do feijão. Porém, a quantidade de água presente numa batata é muito pequena e isso não causaria uma alteração significativa. O que causou uma alteração significativa não foi a osmose, mas sim a difusão do sal do feijão para a batata. Então, como a batata ela está presente nesse líquido, ela acaba absorvendo um pouco desse líquido. E nesse processo de absorção, ao retirar a batata, você retira uma quantidade X de água salgada e ao final se faz um processo de diluição, colocando água, né, que tem uma concentração de sal menor do que a água que foi retirada, e dessa forma você consegue diminuir
o gosto salgado do feijão. Então, nesse caso, não houve osmose, mas sim houve um processo de difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Então, uma questão que envolve uma interpretação, mas claramente não é um fenômeno de osmose, e sim um fenômeno de difusão, portanto, uma questão de nível fácil. E essa foi a prova do Enem 2019, uma prova difícil, uma prova que trouxe um grau de dificuldade maior do que os outros anos. E me deixa aqui nos comentários qual foi a questão mais difícil que você achou e também deixe nos comentários alguma pergunta que eventualmente você tenha sobre alguma questão, ok? Um abraço e até a próxima.